Gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional acontecem nos espaços relacionais por meio das múltiplas conexões com múltiplos atores que os membros de uma rede fazem dentro e fora dela. Cada conexão implica no estabelecimento de relação entre observadores diferentes da mesma realidade. Um mesmo evento pode ter significado completamente diferente para diferentes pessoas. Observando as organizações, podemos vê-las como grupos de indivíduos que, em grande parte das vezes, não nasceram em um mesmo contexto histórico e sociocultural, não tiveram as mesmas experiências formadoras e, frequentemente, não desenvolvem uma comunalidade que os une. Para ajudar a gente a entender melhor sobre como navegar nessas águas das equipes multigeracionais e compreender os impactos disso para a gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional, nós vamos hoje continuar conversando com o professor, consultor e fundador do Instituto Diversidade, Eduardo Stelita. Eduardo, mais uma vez, super obrigada por você estar aqui hoje. Obrigado pelo convite, Ana. É um prazer estar aqui conversando e continuando essa conversa com vocês. Continuando essa conversa, né, Eduardo? Porque a gente já bateu um papo bem bacana em cima disso, mas o assunto ele é tão profundo, né, que exigiu mais tempo, né? E que bom que você se dispôs a continuar essa conversa. Bom, no nosso encontro passado, a gente conversou sobre o que é uma geração, e aí quem estiver assistindo esse vídeo pode procurar, né, a parte 1 dessa conversa. Então, a gente falou sobre isso, sobre o que é uma geração. Também conversamos sobre as 3 maneiras de entender gerações, né, as três perspectivas, né, perspectiva das forças sociais, perspectiva das cortes e perspectiva da identidade geracional. E você trouxe também uma 4ª perspectiva, não foi, Eduardo? Qual foi a 4ª perspectiva que você trouxe? Da incumbência, né, a perspectiva das gerações nas organizações. Isso. E, além disso, você explicou para a gente um pouco sobre como o comportamento cultural dentro dos grupos pode impactar os processos de gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional. Bom, para a gente continuar falando sobre isso, né, sobre o impacto das diferenças geracionais na gestão do conhecimento e na aprendizagem organizacional, eu vou começar lembrando que a gente sabe que a maior parte do conhecimento de uma organização, ele não é um conhecimento explícito, né? A maior parte do conhecimento não necessariamente está em relatório, em processos, ou em ferramentas, ou em gráfico e tal. A maior parte do conhecimento, né, por meio do qual uma organização gera o seu valor, ele corresponde ao conhecimento tácito e experimental. E aí, Eduardo, nesse sentido, eu vou pedir para você recapitular. Você já falou sobre isso também na primeira parte dessa nossa conversa, mas eu vou pedir para você recapitular um pouquinho para a gente o que compreender a perspectiva histórica de cada geração, né, contribui para a gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional. Essa é uma excelente pergunta, né? Quando a gente fala de perspectiva histórica, a gente está falando dessa perspectiva das coortes, né, dos valores, das atitudes, né, da visão de mundo que orientam a geração X, geração Y, baby boomers. Então, é essa perspectiva das coortes que a gente tinha falado no outro encontro, em que a gente tem algumas fronteiras de anos de nascimento delimitadas e que, dentro dessas fronteiras, a gente encontra como grupo, né, como um olhar sociológico e não psicológico de cada indivíduo, mas como grupo, a gente encontra alguns valores, algumas atitudes bem marcantes e até mesmo alguns comportamentos específicos, algumas preferências, expectativas específicas, em menor grau, mas de uma forma bem marcante, os valores e as atitudes dessas gerações. Então, essa perspectiva histórica, ela é importante compreender, primeiramente, porque em primeiro lugar, a gente é bombardeado por grande quantidade de informação na mídia, nas redes sociais sobre as gerações, que é informação falsa, que não é informação cientificamente baseada, que não é
informação que é baseada em estudos, em pesquisas, né, com um rigor acadêmico que seria necessário para poder analisar um grupo sociológico, né? Então, o primeiro fator importante, né, da importância de se compreender essas perspectivas históricas, de entender como a história atravessa os eventos históricos e eventos sociais marcantes atravessam diferentes gerações e esses eventos vão gerar, né, valores, expectativas, comportamentos muito diferentes em diferentes gerações. Uhum. A primeira importância é para você se desfazer de uma série de preconceitos e estereótipos que são falsos, que não são baseados em dados. Então, esse é a primeira importância. A segunda importância é a partir do momento que você conhece a perspectiva da outra pessoa, você consegue desenvolver mais empatia e uma maior compreensão em relação aos comportamentos, né? O que você espera das pessoas, as expectativas daquelas pessoas, como engajar, como comunicar. As diferenças geracionais, por exemplo, elas são muito marcantes na preferência pelo canal de comunicação, que é um desafio de toda a liderança de time, né? Um desafio de toda a organização, né? Um dos maiores problemas das organizações, o tempo gasto com problemas nas organizações é em função de falhas em comunicação. E, às vezes, essa falha de comunicação, quando a gente entende as preferências de canais de comunicação de cada geração, a gente entende que essas falhas de comunicação muitas vezes são falhas de escolha de canal de comunicação, né? E isso gera ressentimento, gera frustrações. Então, a gente, entendendo a perspectiva histórica, a gente já começa a sanar algumas questões de comunicação, a gente desenvolve empatia pelas pessoas e a gente cria melhores condições para ter a colaboração intergeracional. E aí, o contato intergeracional vai fazer com que, muitas vezes, eu individualize a visão que eu tinha, que era estereotipada, ou a partir de um conhecimento que foi passado para mim culturalmente por uma mídia, né, um conhecimento que muitas vezes é falso, ele vai levar a alguns comportamentos meus de afastamento, de distância, né, de conflito geracional, de confronto geracional, de coabitação. Eu não conheço esse pessoal, não entendo muito, não gosto muito, ouvi falar que eles são assim, né? Então isso vai gerar um distanciamento, e a partir do momento que você tem um contato geracional com pessoas de outras gerações, você começa a individualizar também, e aí você consegue olhar para aquela pessoa como um indivíduo além da geração, e o conhecimento do que funciona, do que aquela pessoa espera, de como ela enxerga um ambiente de trabalho, ajuda a gente ter uma relação mais saudável e conseguir sair desses processos, dessas dinâmicas de confronto ou de coabitação para uma dinâmica de colaboração. E o que isso tudo tem a ver com gestão do conhecimento? Porque o conhecimento implícito, o conhecimento tácito, não, o que é também conhecido como conhecimento tácito, ou conhecimento experimental, que Nonaka e Takeuchi chamam, né, de sabedoria prática, são transmitidos a partir da troca, a partir do contato, do olho no olho, da conversa, da confiança que se cria entre duas pessoas. Então, sem eu conhecer as perspectivas históricas de cada geração, eu vou ter mais dificuldade, se eu não conhecer essas perspectivas, eu vou ter mais dificuldade de criar empatia e criar conexão e uma relação mais humana, e mais humanizada e mais inclusiva com pessoas das outras gerações, e a transferência de conhecimento vai sofrer na organização. Então, a gente vai ter
por exemplo, mudanças na linha sucessória que vão gerar grandes mudanças, né, grandes impactos na cultura organizacional, que podem gerar confusão, que podem gerar insegurança no ambiente de trabalho, e tudo isso vai fazer com que as pessoas tenham um ambiente de trabalho menos saudável, elas tenham mais medo, elas se fechem mais dentro dos seus silos geracionais, né, dentro dos seus grupos geracionais, e elas não transfiram conhecimento. Então, a gestão do conhecimento, ela depende de uma colaboração entre os diferentes grupos, de uma confiança, de uma busca de sinergia, de uma troca entre pessoas de diferentes grupos de diversidade, né? Entre pessoas brancas, pessoas negras, entre pessoas da comunidade LGBTQIA+, e pessoas fora dessa comunidade. Então, você vai, no caso das gerações, é a mesma coisa, só que as gerações ainda têm um atenuante, né? Porque as gerações, elas também se estruturam no ambiente de trabalho dentro do espaço do que é operacional, do que é tático e do que é estratégico, dentro das hierarquias. Então, você ter um ambiente onde tem maior colaboração intergeracional vai, no fim das contas, garantir a perenidade do negócio, vai garantir com que você tenha o planejamento sucessório em que as próximas lideranças estão sendo preparadas pelas lideranças que vieram antes, né? E se não existe esse conhecimento, não existe esse ponto de empatia e de compreensão da perspectiva da outra geração, esse processo não vai se dar de uma forma fácil, e aí grande parte do conhecimento tácito que pessoas das gerações anteriores construíram ao longo das suas experiências profissionais dentro da organização é perdido, né? Além disso, a gente fala, quando a gente fala de gerações, as pessoas entendem muito a dimensão tecnológica, né? Então, a gente teve também um processo nas organizações de transformar os espaços de gestão de conhecimento, de produção de conhecimento, de disseminação de conhecimento, por exemplo, nas universidades corporativas, em um espaço que se tornou cada vez mais online, que se tornou cada vez mais, além do online, gravado e assíncrono. E o conhecimento explícito, as competências hard, são competências que a gente até consegue, muitas das vezes, transmitir num espaço gravado e assíncrono. Agora, a sensibilização já é mais difícil. A motivação para a ação é mais difícil. Então, quando a gente fala, por exemplo, na dimensão da diversidade e inclusão, programas de diversidade e inclusão nas empresas, eu recebo, às vezes, essa demanda, e é até um conteúdo que se tornou um pouco commodity, por assim dizer, né? A formação de vieses inconscientes. Tem algo da ordem do técnico, né? Da neurociência, do conhecimento mais técnico sobre vieses inconscientes, que num formato gravado assíncrono você vai conseguir transmitir bem. Agora, quando a gente começa a trabalhar a cultura nacional, a influência da cultura nacional dentro da organização, quando a gente começa a trabalhar esse processo de autorreflexão e autoconhecimento sobre os próprios vieses, e como, né, criar dinâmicas nas equipes, na organização, para que as pessoas desenvolvam accountability também, em termos, né, de falas problemáticas, falas preconceituosas, de convidar as pessoas a revisarem os seus vieses, ou seja, sair de um conhecimento puro sobre o que é viés, de um conhecimento cognitivo, para um conhecimento prático, a prática de vieses inconscientes, de questionar, de reduzir e de atuar e questionar nossos vieses inconscientes e vieses inconscientes de nossos colegas,
Isso não dá para você aprender ouvindo um vídeo enquanto você lava a louça, né? Isso precisa ser vivenciado, isso precisa ser praticado. Então, tem uma dimensão também que é geracional e do nosso momento, de muitas vezes a gente transformar esses espaços de produção, de conhecimento, de disseminação de cultura, entre espaços que são práticos, no sentido de tipo, eu posso assistir a qualquer momento, né? É legal, mas você também vai precisar, às vezes, de um espaço para trocar com seus colegas. Você também vai precisar de um espaço para testar, um espaço seguro para você testar esse novo conhecimento e aplicar, né? E lidar com dilemas relacionados a esses conhecimentos. Então, o que acontece que a gente está vendo esse processo também na gestão de conhecimento, indo para esse formato online, com um olhar, quando a gente fala de diversidade e inclusão, com olhar, às vezes, de compliance, né? Olha, então, a empresa fez uma formação sobre assédio, que, aliás, se tornou até lei recentemente, né? Uma obrigatoriedade. Então, a empresa gravou um vídeo, aí colocou lá, está lá na plataforma. Quem viu, quantas vezes as pessoas tiveram oportunidade de ver aquele material de novo, teve algum refresh, teve alguma oportunidade para a gente sentar e ventilar e tratar os vieses como eles ocorrem dentro da organização realmente, as microagressões, o assédio, algumas violências simbólicas. Sem esse espaço, esse conhecimento se torna uma prática puramente cognitiva e não se torna uma prática, um conhecimento que realmente é impregnado na cultura, não se torna um conhecimento implícito e não se torna um conhecimento experimental. Então, a gente está vendo alguns processos na gestão do conhecimento que estão empobrecendo esses espaços de troca. Esses espaços de troca ainda existem, né? Porque, afinal, a gente aprende a maior parte do nosso... a gente aprende sobre o conhecimento na organização, muitas vezes no on the job, né? No dia a dia de trabalho, esses espaços ainda existem, mas as trocas sobre temáticas específicas, desafios específicos, que são importantes para a gestão do conhecimento daquela organização, muitas vezes são restritos a espaços muito pequenos, né? Dentro de um time específico. A gente não faz essas trocas ventiladas dentro da organização como um todo, com esse olhar mais interdepartamental, ou interregional, ou intersetorial, conversando entre as diferentes unidades e localidades da organização. Ele tem sido levado para uma escala muito local. E quando você leva para uma escala muito local, você perde, às vezes, esses guias da cultura organizacional. O que faz com que você trabalhar nessa empresa específica, o que é importante para essa empresa específica, como as pessoas tomam decisão nessa empresa específica. E aí agora a gente está vendo a ascensão do ESG, né, como uma abordagem que visa, né, o ESG é uma sigla que quer dizer ambiental, social e governança, como um olhar para a gestão baseada em stakeholders, né, além dos acionistas, eu olhar para a comunidade, olhar para dentro da comunidade afetada, impactada pelo meu negócio, olhar para a comunidade dentro da organização, olhar para a cadeia de valor, né, para os meus fornecedores, para os meus distribuidores. Então, a gente começa a ver, né, com o ESG, essa preocupação que chegou no mercado financeiro, é uma sigla que vem do mercado financeiro, para dizer algo que a gente já sabia, né, Ana, que empresas que são mais diversas, são mais inclusivas, têm melhores resultados financeiros, que se preocupam com o meio ambiente têm melhores resultados financeiros. Empresas que têm governança transparente têm melhores resultados financeiros. Só que, se a produção e a disseminação e a gestão do conhecimento na organização
ele é muito formalizado nesse espaço explícito e ele não é ventilado dentro da organização, o conhecimento implícito. E essa sabedoria diante de um mundo cada vez mais complexo, em que eu tenho dilemas éticos todas as horas, em que eu preciso colocar na balança o curto prazo versus o longo prazo, o que a gente pode esperar desse ESG se a gente não produz e não transfere esse conhecimento dentro da organização como um todo, né? A gente vai ver um ESG fraco, que é voltado para produção de relatórios, né, que vai ser voltado para fazer certo algumas coisas, em vez de fazer a coisa certa. Né? Em vez de você refletir, mas qual é a coisa certa? Qual é a decisão certa? Qual é a decisão e o olhar que guiou a história da organização, que vai fazer com que a organização se posicione dessa ou dessa forma diante de um dilema ético, diante de um dilema ambiental, diante de um dilema social. Né? Então, são algumas reflexões que a gente precisa ter e que o olhar intergeracional ele é muito importante, porque quando a gente fala de gerações, a gente está falando de transmissão de saberes e de conhecimento entre as pessoas. É isso que, no fim das contas, é uma geração, o papel de uma geração, né? É de ganhar algum conhecimento e transferir aquele conhecimento para quem vem depois. Então, eu acho que essa reflexão sobre os processos e os tipos de conhecimento que a gente está produzindo e reproduzindo, ele é muito importante. E aí eu acho que é emblemático esse processo que a gente tem visto com o ESG. Uma preocupação com o ESG muito voltada em relatórios, produção de relatórios, em conquistas de índices e selos, mas a empresa está realmente pensando sobre os dilemas éticos que ela tem que lidar, ela está realmente se posicionando em relação a questões de diversidade e inclusão que atravessa ela, né? Isso tudo ainda, a gente ainda vê isso de uma forma muito, muito superficial, né? Até mesmo a reflexão da sustentabilidade, né? Da gente achar que o ambiental do ESG é eu ter um índice, eu medir a produção de carbono da minha empresa, tá? Mas qual é o plano de sustentabilidade ambiental da empresa? O que a empresa realmente quer fazer? Como ela guia o seu processo decisório a partir da sua história? Né? E isso eu vejo que é uma reflexão que muitas vezes passa em segundo plano. E que, como a gente está falando de gerações, eu acho que é importante a gente trazer esse olhar das gerações e essa preocupação de assegurar que uma geração esteja passando a tocha nesse tipo de conhecimento também, né? Nesses formatos de conhecimento. É muito, muito rico, Eduardo. E eu fico aqui pensando que, na verdade, dentro das organizações a gente tem, e não é só uma geração com a geração anterior, né? A gente tem não só duas gerações convivendo, mas dada o aumento da expectativa de vida, as pessoas há mais tempo no mercado de trabalho, pessoas mais jovens também entrando, né, e desenvolvendo determinadas ações, enfim, a gente acaba tendo, sei lá, 3 gerações convivendo ali ao mesmo tempo, e por aí vai. Eu acabo... 5, 4. A gente vai chegar em 5 daqui a pouco. Atualmente a gente tem 4, né? Baby Boomer, geração X, geração Y e geração Z. E daqui a pouco vamos estar em 2012, o ano de corte da geração Alpha. Logo, logo a gente vai ter geração Alpha convivendo até com os Baby Boomers no ambiente de trabalho. A gente está caminhando de um ambiente em que a gente tinha 2 ou 3 gerações nas empresas para uma empresa em que as pessoas, que vai ser cada vez mais multigeracional mesmo. E aí não dá para fazer de conta que não está havendo isso, né? Não dá. Você falando, eu acabo anotando aqui um monte de coisas, porque
enfim, vão surgindo várias relações com questões relacionadas ao dia a dia, enfim, da GC, da aprendizagem organizacional. Uma coisa que, bom, evoluindo dentro disso que você trouxe aqui para a gente agora, né? No capítulo 9, que é o capítulo que é gestão do fator humano em ambiente multigeracional, né? O capítulo 9 que você escreveu no livro Gestão do Fator Humano, uma visão baseada na área digital. Nesse capítulo, você fala sobre a transferência de conhecimentos e a colaboração intergeracional. E aí você também fala sobre alguns programas e práticas, né, de gestão do conhecimento, como shadowing, mentoria reversa, rotação de cargos, atividades de baixo risco e etc. E aí eu queria pedir para você, dentro disso que você já trouxe, você falar um pouquinho para a gente, né, dessa questão aqui das práticas e essa questão multigeracional no dia a dia das organizações. Tá. Tem várias práticas muito interessantes para trabalhar esse multigeracional no ambiente de trabalho, sair desses espaços, né, quebrar esses espaços de confronto ou de coabitação geracional e caminhar para uma maior colaboração geracional. Então, por exemplo, quando a gente fala dentro de uma equipe, a integração, né, e o quão inclusivo vai ser esse ambiente de trabalho, vai depender de quanto as pessoas realmente interagem e passam tempo juntas num espaço formal e num espaço informal, no momento formal de trabalho e no momento informal de trabalho. Uhum. E aí tem uma série de coisas que a gente pode fazer para aumentar esse contato intergeracional. Então, o shadowing é uma prática muito antiga em administração, e que eu acho que a gente usa muito pouco no Brasil, né? A gente às vezes tem. Outro dia eu estava vendo um vídeo, né? Chama o estagiário para ver você trabalhando. Aí o estagiário fica olhando atrás de você. Não é isso, né? O shadowing é você acompanhar, também chamado de DILO, né? Day in the Life of. É você acompanhar uma pessoa na sua jornada de trabalho e entendendo o que realmente ela vivencia naquele dia, quais decisões, e você ir trocando com ela, para entender, por que você tomou aquela decisão, por que aqui nesse momento você fez desse jeito e não daquele, o que está acontecendo? Então, essa prática de DILO é uma prática muito boa quando você tem novas pessoas chegando na organização ou pessoas assumindo novas posições de liderança. De novo, olhando para essa quarta visão das gerações, que é a visão da incumbência, né? Então, a pessoa vai assumir uma nova posição de gerente. Incumbência é cargo, né? De cargo de gerente. Então, você tem um programa de DILO ou de shadowing em que a pessoa vai acompanhar. Shadowing, normalmente, ele é mais usado quando a gente fala para pessoas que estão se preparando para níveis executivos, né? Nível bem mais sênior na organização. Mas é uma prática, basicamente, né, no frigir dos ovos, é basicamente a mesma coisa em relação ao DILO, e isso te dá uma visão não só do trabalho da pessoa, mas te dá uma visão do funcionamento da organização como um todo. Essa visão da organização como um todo, ela é muito importante para quebrar algumas práticas que a gente ainda vê que são muito fordistas, né? Da linha de produção, a pessoa só vê aquilo daquele trabalho. Quando ela tem a oportunidade de passar um dia na vida da pessoa que faz a entrega, um dia na vida da pessoa da produção, um dia na vida da pessoa da logística, um dia na vida da pessoa do financeiro, da área de contabilidade, ela consegue entender o papel que ela exerce dentro de todos os processos e consegue entender também como é que ela pode fazer com que esses processos se tornem mais fluidos, facilitar a vida das pessoas que vão estar recebendo um input, entregando um output do seu trabalho, né,
em um formato que seja mais confortável para todo mundo, né? Então, o Shadow e o Dilo, ele é muito interessante para ter essa visão global da organização. O Job Rotation é um processo em que você não está observando uma outra pessoa, mas você está assumindo uma função em uma outra área por um certo período de tempo. Então, muitos programas trainees utilizam o Job Rotation como uma forma de oferecer aos trainees essa visão global da organização, já preparando esse público para posições de liderança no final do programa trainee, né? E isso também é muito interessante, porque uma coisa é você ver uma pessoa fazendo e está menos engajado com aquela tarefa, outra coisa é você ficar um período de tempo engajado com aquela tarefa, com aquela atividade, encontrando, vivenciando alguns dos desafios, encontrando algumas das soluções, né, lidando com algumas frustrações que podem acontecer quando os processos não estão bem amarrados dentro da organização. Então, Job Rotation é uma forma bastante interessante de você produzir essa colaboração intergeracional e, às vezes, colocar pessoas, áreas que têm um público com idade mais avançada, áreas que têm um público com idade mais jovem, refrescar com olhares de outras gerações, áreas que tendem a ter idades médias um pouco diferentes ou ter um público mais homogêneo. Quando a gente fala em atividade de baixo risco, a gente está falando ou de sandbox, o sandbox é uma prática, quer dizer, caixinha de areia, né? E algumas empresas, especialmente startups, elas criam espaços, depois de um processo de aceleração, que essas startups já estão melhor estruturadas, elas criam áreas em que as pessoas vão ter oportunidades de desenvolver negócios paralelos ou até mesmo estudar tecnologias disruptivas que possam quebrar como um negócio principal da organização, né? Então, como é que a gente traz para dentro da organização um conhecimento em que a gente vá dar um orçamento reduzido, oportunidades para pessoas que têm um perfil mais empreendedor, né, os intraempreendedores dentro da organização, oportunidades de criarem ou negócios menores, paralelos, ou que vão pesquisar tendências e desenvolver soluções, modelos de negócio que poderiam, no futuro, quebrar a organização, né? Então, a gente pensa, por exemplo, né, imagina se as cooperativas de táxi, há uns 10 anos atrás, tivessem uma estrutura dessa, elas poderiam já ter antecipado o surgimento dos aplicativos de mobilidade, né, como o Uber, que criaram foram uma ameaça, né, até nos anos iniciais das implementações, uma ameaça bem real ao táxi, né? Então, trazer isso para dentro da organização. O que isso tem a ver com o intergeracional? É que existem algumas tendências de mercado, algumas tendências, alguns nichos que não são explorados, algumas soluções que não são exploradas porque a empresa tende a ter no processo, na alta instância, nas pessoas, no nível estratégico da organização, as pessoas com um perfil geracional muito parecidos. Então, você pega uma startup que desenvolve soluções, mas não pensa em que essas soluções, que esses aplicativos, eles possam ser adaptados para uma economia prateada, né, para pessoas de mais de 50 anos, de mais de 60 anos, usuários de mais de 50 anos, de mais de 60 anos. E aí a empresa perde muitas oportunidades, ou inversamente, né, você ter uma geração nova que está já se direcionando para uma nova tendência e você ter uma instância estratégica da organização que não tem essa visibilidade
sobre novas tendências das jovens gerações, das novas gerações, e que perde uma oportunidade de ter um negócio mais protegido de novas tendências, ou de surfar em novas tendências, aproveitar uma nova tendência. Então, a gente vê, por exemplo, pouquíssimas empresas hoje em dia estão no TikTok, né? Mas o TikTok é uma realidade. Né? Aliás, eu me lembro que alguns anos atrás eu estava numa empresa, eu estava falando, dando uma palestra de gerações, eu falei de TikTok, o pessoal achou que eu era louco, né? Do que você está falando? O que é isso? Nunca ouvi falar, né? E essa já é uma realidade, já tem uma série de mercados, já tem uma série de oportunidades para as organizações nessa rede social, e tem muitas organizações, a grande maioria das organizações não está no TikTok, né? Ainda não enxergaram o TikTok como uma possibilidade viável para ampliar o negócio. Então, o sandbox é isso. Outra atividade de baixo risco é baixo risco porque você determina já de cara, olha, o orçamento é esse, os recursos que a gente vai disponibilizar são esses, as pessoas vão trabalhar X horas. Né? Então, essa ideia do sandbox ela veio com o Google, com a ideia do 20%, né, de trabalhar um dia da semana em um novo projeto, né, nada mais era do que uma abordagem sandbox. E aí a gente vê uma outra atividade de baixo risco, que é o voluntariado corporativo. E o voluntariado corporativo é um espaço não só de formação de liderança, de desenvolvimento de empatia, é um espaço onde as resistências geracionais, você está num contexto fora do dia a dia do ambiente de trabalho, então algumas resistências geracionais que você pode ter num ambiente onde você já tem um confronto declarado geracional, você, por meio do voluntariado corporativo, você consegue criar um momento informal em que as pessoas se conheçam um pouco mais, humanizem umas às outras, criem pontes entre diferentes áreas da empresa e tem a oportunidade de, estando em diferentes grupos geracionais, dessas pessoas estarem num pé de igualdade, realizando um projeto em pé de igualdade, onde as hierarquias não estão falando alto ali. Né? Então, isso também, o voluntariado corporativo é uma prática de colaboração intergeracional muito interessante. E aí, além disso, obviamente, a gente tem as mentorias, né? A mentoria habitual, que tem essa função já de transmissão de conhecimento, a mentoria reversa, que tem o objetivo de trazer novos letramentos para uma liderança mais experiente, que tem de outra geração. Então, quando a gente fala, por exemplo, essa mentoria reversa, muitas vezes ela é pensada em termos de tecnologia, né? Vamos falar de fazer uma mentoria reversa sobre o TikTok, por exemplo, mas você pode fazer uma mentoria reversa sobre diversidade e inclusão. Você ter um jovem ou uma jovem estagiária ou trainee acompanhando um executivo da empresa ou uma executiva e trazendo questões da realidade daquele grupo minorizado. Uhum. Né? E isso é muito positivo, essa mentoria reversa é muito positiva porque ela cria um ponto de ancoragem para pessoas executivas que vieram de um contexto, que estão ainda num contexto de alta liderança que é muito branco, que é muito heterossexual, que é muito masculino, né? Que é muito sem deficiência, e você cria um ponto de contato para aquela pessoa também humanizar e ter uma relação mais próxima, uma relação mais privilegiada com uma pessoa daquele grupo e entender algumas dinâmicas, né, e poder avaliar como realmente promover esse ambiente mais inclusivo a partir desse feedback. Então, programas de mentoria reversa são formas também muito interessantes de você disseminar uma cultura inclusiva na organização. Não é só muito interessante, não. É a forma mais eficaz de desenvolver colaboração intergeracional,
né? E é um dos métodos mais eficazes realmente para produzir essa sensibilização da alta liderança, que tende, nos dias de hoje, a ser mais homogênea para questões e dinâmicas e barreiras que pessoas de grupos minorizados vivenciam, né? Então, quando você tem essa alta liderança que é muito homogênea, muito branca, né, muito masculina, ela pode adotar uma prática que ela vai chamar de meritocrática, mas não vai perceber que essa prática e esses critérios são, na verdade, critérios excludentes e que vai criar barreiras invisíveis para pessoas de grupos minorizados ascenderem dentro da organização e ascenderem nas suas carreiras. Então, essa mentoria reversa, ela ajuda a quebrar essas ideias e atualizar, porque independentemente da organização, todo dia você liga o jornal, todo dia você liga a televisão, você vai sentar na mesa de jantar para conversar com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos. O tema é diversidade e inclusão, né? A gente está imerso em diversidade e inclusão e é uma forma de estimular essa troca de conhecimento, além, né, de espaços mais formais. Bom, a mentoria é formal, mas além desses espaços mais pontuais, né, de programa de desenvolvimento de liderança, de sensibilização, de datas comemorativas, né? Além desses espaços, você ter essa troca privilegiada de uma pessoa com uma pessoa, né? E isso também ajuda para a pessoa, o trainee, o estagiário, só de ter essa oportunidade de mentorar uma pessoa sênior, essa pessoa também desenvolve sua capacidade de liderança, né, sua capacidade de entender e navegar um ambiente político. Ela também aprende, nesse processo de mentoria reversa, a se tornar como se tornar uma pessoa que eventualmente vai ser identificada como uma pessoa de alto potencial dentro da organização, né? Algum nível do shadowing está acontecendo ali também, né? Vai acontecer, exatamente. Pode acontecer um pouco de shadowing também, né? Então, isso tem outro nome, se chama mentoria cruzada, mas a mentoria cruzada ela é muito complicada de se implementar, né? Então, se você implementar um processo de mentoria voltado para a diversidade, se você implementar um processo de mentoria reversa, já existe muito potencial aí de transformar a cultura organizacional para uma cultura mais inclusiva. E você falando aí da mentoria reversa, me vem aqui, a gente está falando das organizações no ambiente de trabalho, mas dentro das casas, né, as organizações famílias, a mentoria reversa é uma coisa que acontece muito naturalmente, né? Porque os filhos acabam trazendo para os pais, né? Aquilo que eles veem nas escolas, nos livros, enfim, na comunidade, e acaba acontecendo isso. Deixa de ser careta, né? Aquela coisa, deixa de ser careta. Aquele comercial da Palio na década de 90, né? Que falava, como é que é? Tá na hora de você rever seus conceitos, né? É isso mesmo. E, enfim, essa questão da linguagem hoje em dia, né? A gente vê muitas discussões em cima disso, assim, dentro das famílias, alguns pais realmente preocupados em repensar, né? Assim, a forma de falar, os conceitos, tem muita coisa acontecendo. Bom, Eduardo, a sua fala, né, junto com o que você trouxe na resposta da questão anterior, me traz vários pontos assim que são muito comuns no universo da gestão do conhecimento e da aprendizagem organizacional, mas que nem sempre vem à tona, né? Eu até tinha falado que eu rabisquei algumas coisas aqui, mas aí só para trazer aqui um pouco isso, quando você falou da questão da dificuldade de comunicação, dos preconceitos, da falta de empatia, né? Os problemas todos que isso traz.
se essa questão multigeracional não for bem trabalhada, né? E aí me vem aqui alguns processos de gestão do conhecimento, você trouxe alguns, que é a questão da socialização, da internalização, então tem aquela espiral do conhecimento do Nonaki Takeuchi, né? E eles falam lá da socialização, externalização, internalização, combinação. E isso daí, né, para isso acontecer, isso só é possível por meio dessa troca, né? Entre as pessoas. E sendo essas pessoas de gerações diferentes, essas trocas, elas carregam esses desafios todos, né? Já existe os desafios naturais, que cada observador é um observador diferente da mesma realidade, mas de sendo de gerações diferentes, aí a gente tem mais questões ainda no meio disso. E me vem também, você falou bastante sobre essa questão da transferência do conhecimento, e agora, por último, quando você falou trouxe algumas práticas, né? Essas práticas passam muito por aí, e aí me vem também, né, que nos processos clássicos de gestão do conhecimento, a gente fala de reter conhecimento, criar conhecimento, transferir conhecimento e aplicar conhecimento. Então, a gente vê como essa questão de trabalhar as equipes multigeracionais impacta diretamente em processos de gestão do conhecimento, né? Seja de combinação de conhecimento, seja de transferência, seja de criação, né? De retenção, enfim. E aí, um ponto que me chama a atenção e que aí vai muito ao encontro do meu trabalho, do meu fazer, assim, no dia a dia, que passa por, não só pela implantação de sistemas de gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional, mas olhar o que acontece por detrás desse processo, né? O que mobiliza esse processo, o que faz isso acontecer ou não, da forma como acontece, enfim, né? Quando a gente fala de aplicar conhecimento, a gente fala, por exemplo, de tomada de decisão, é um exemplo, né? Então, uma pessoa que passou por um programa, um processo de shadowing, em que em algum momento ela passa a ocupar um outro cargo, né? E aí, naquele cargo que antes ela estava só ali olhando e tal, de repente ela passa a fazer aquilo, ela começa a ter que tomar decisões, etc. E tal. Então, e esse processo de tomada de decisão, então, além dessa questão da transferência ali de conhecimento e tal, a aplicação do conhecimento tá na ação, está no fazer das pessoas. E as pessoas fazem o que elas fazem a partir da forma como elas interpretam, né? As coisas, o mundo, né? O que chega até elas, um relatório, uma situação. E elas interpretam a partir da sua história, da sua emocionalidade. Então, quando você fala de empatia, de preconceito, de dificuldade de comunicação, aí a gente está agora falando de um campo, a gente está entrando numa seara aqui que é abstrata, que é mais abstrata, né? Mas que é o que está ali naquele iceberg, né? De que 80% do conhecimento ele não está no explícito, ele está naquilo que é tácito, naquilo que muitas vezes é invisível e é difícil de ser acessado, né? Mas é disso que eu estou falando aqui. Essa pessoa, seja uma pessoa que faz parte do grupo LGBT, né, se identifica como uma pessoa LGBT, seja uma pessoa que, sei lá, está numa geração, 60 anos de idade, trabalhando num grupo. Tem coisas que estão acontecendo em mim, né, e que impactam o meu fazer, que são coisas que não estão escritas no relatório. Tanto para o bem ou para o mal, né? Tanto na minha capacidade de fazer bem, como na minha incapacidade de fazer, né? Então, e tudo isso está aí no ser humano e está impactando nas ações dessa pessoa e nos resultados que ela gera. Assim,
dentro do dia a dia das organizações, eu posso citar um exemplo grotesco, assim, mas às vezes uma pessoa ocupa um determinado cargo de direção alto, uma secretaria, enfim, e muitas vezes ela toma determinadas decisões não pelas informações que chegam até ela, etc., mas pelo grupo com o qual ela se identifica, que é mais ou menos a favor de determinada coisa. Então, sei lá, você vai priorizar aqui um portfólio de projetos, né? Eu tenho informações me mostrando que pode ser mais interessante eu priorizar o projeto A. Mas eu me identifico mais com as pessoas ou outro grupo de diretores que estão defendendo o projeto B, né? E isso impacta na minha tomada de decisão. Sim. Por mais absurdo que isso pareça, mas impacta, né? Então, enfim, me vem isso, sabe? Porque, ou seja, e aí eu estou falando de aplicar o conhecimento, né? Ou seja, todo o trabalho ali, todo o esforço de criação, de retenção, de socialização, é para eu poder aplicar esse conhecimento e, por exemplo, tomar decisões que sejam coerentes, né? E que agreguem valor para a organização, tal, tal, tal. Mas muitas vezes isso é impactado, é contaminado, enfim, por todas essas outras questões que estão atravessando aquele ser humano, né, naquele momento, que nem sempre é perceptível. Enfim. E aí, para a gente ir fechando agora um pouco tudo isso que a gente está conversando aqui, eu queria perguntar para você quais são os desafios e as oportunidades. Porque a gente está vendo aí, tem prós e tem contras, né? No meio de tudo isso. Tem muitas dificuldades, mas também existem muitas oportunidades, né? E aí eu queria pedir para você contar um pouco para a gente isso, assim. No trabalho com diversidade e inclusão, especificamente? Mais especificamente, já que a gente está falando mais de equipes multigeracionais, de repente você dá esse tom mais nas equipes multigeracionais, mas pode incluir os outros aspectos também, porque são todos importantes para esse espaço de gestão organizacional, né? Então, você trazer um pouco os desafios, mas também as oportunidades, e dar alguns exemplos assim para a gente. No processo de aplicação do conhecimento, mais voltado para a aplicação do conhecimento, né? Para o que você achar que faz sentido, para tudo, transferência, criação, aplicação, enfim, o que você... Porque eu estou perguntando isso para você, porque você é um cara bem mão na massa mesmo. Além de você, né, vocês terem esse viés importante que sustenta vocês da pesquisa, do estudo e tal, mas vocês estão dentro das organizações, vocês estão vivendo isso na pele, né? Então, dentro disso tudo que a gente está falando aqui, que envolve gestão, envolve aprendizagem, né? O que você vê no dia a dia, né? Que é essa questão de lidar com equipes multigeracionais e também com diferentes comunidades, grupos, né? Fazem parte de minorias e tal. Quais são os desafios e oportunidades que vocês percebem? Eu acho que o principal desafio é como é que eu diria? As diferenças geracionais, elas são atravessadas por perspectivas bem diferentes da diversidade e inclusão. Então, não quer dizer que uma geração ela é 100% diversa e inclusive a outra não, né? Mas as temáticas de diversidade e inclusão, elas são atravessadas por gerações. Isso eu acho muito interessante, porque algumas empresas acham, às vezes, vamos começar um trabalho de comitê de diversidade e inclusão, vamos começar um trabalho de diversidade e inclusão na empresa? Vamos começar com gerações, porque gerações é o mais fácil, porque todo mundo faz parte de alguma geração, então ninguém está sendo excluído do processo, né? Então tem esse olhar, às vezes, em algumas organizações, de achar que vamos começar por gerações porque é a dimensão mais simples.
só para contar um pouco da história, né, da minha história, eu trabalhei, né, eu trabalho há mais de 11 anos com gerações, eu comecei a trabalhar com diversidade e inclusão com gerações. Quando eu fundei o Instituto de Diversidade, eu resisti por mais de um ano em trazer a temática de gerações, porque gerações é a dimensão da diversidade mais difícil de se trabalhar, porque ela que deve vir por último lugar, porque ela vai atravessar, quando a gente fala de diferenças geracionais, a gente está falando de relações muito diferentes em relação à linguagem e à inclusão de grupos minorizados. Exemplo, né? Eu cresci na década de 80 assistindo Trapalhões. Hoje em dia, Trapalhões não passaria em nenhum canal de televisão. Ia ser boicotado, porque Trapalhões era extremamente, né, a linguagem era extremamente LGBTfóbica, era extremamente xenofóbica, né, regionalista, preconceituosa em relação ao regionalismo, tinha, né, extremamente racista. Então, nos dias de hoje, isso seria muito complicado, né? Ou seja, a gente tem diferentes visões de mundo, diferentes experiências formadoras em relação à diversidade e inclusão de diferentes gerações. Não quer dizer que um baby boomer é um caso perdido e uma pessoa da geração Z é um lírio do campo. Não é isso. Mas é muito diferente. Quando a gente compara, por exemplo, a geração Y, que é uma geração que a identidade dela é muito importante e ela é muito fixa, ela é muito rígida. Né? Então, eu gosto de me identificar com esse grupo e os fenômenos, as lutas sociais da década de 90, do início dos anos 2000, eram lutas sociais muito identitárias. Hoje em dia, a gente está numa época do pós-identitarismo. Né? Então, as pessoas elas não são só uma identidade, elas são várias. Então, o diálogo, quando a gente conversa com geração Z e várias pesquisas foram realizadas, inclusive no Brasil, eu até participei de uma que a McKinsey realizou como expert entrevistado, em que você começa a ver algumas dinâmicas, né, por exemplo, da pessoa se identificar com uma denominação religiosa que abertamente é contrária à população LGBT, a pessoa ser LGBT, e ela conseguir separar. Né? E ela, olha, no domingo eu vou na igreja e eu estou bem com a pessoa da igreja e eu vivo aquela parte da minha identidade, eu consigo ser LGBT em outros espaços e não trazer a questão da minha religiosidade, a minha associação a uma outra denominação religiosa. Então, a gente tem uma geração Z que é muito mais fluida em relação à identidade, muito mais intergeracional em relação à identidade. Porque aí houveram alguns processos, geração Y, que foi empreender, muitos mais tarde, por volta dos 30 anos, voltam para a casa dos pais. Então, tem uma série de fenômenos sociais que foram identificados e que levaram esse jovem da geração Z, muitas vezes, já no ambiente familiar, ter um ambiente bastante intergeracional. Não é só eu e os meus pais, é o irmão mais velho, são as famílias recompostas, então, às vezes, a diferença de idade entre irmãos é de 15, 20 anos. Então, uma série de aspectos que levam com que você tenha essa geração que seja muito mais intergeracional e mais aberta, né? E, de novo, isso também já foi mensurado, né? Mais pró-diversidade, mais pró-feminismo, mais pró-LGBT, né? Mais pró-antirracismo. Então, uma série de comportamentos então, que vão fazer com que a forma como a gente olha para a diversidade ela é muito diferente em grupos geracionais, diferentes coortes geracionais. Então, esse é um desafio quando se trabalha, porque as empresas às vezes acham, vou trazer o geracional, mas aí a gente vai falar
sobre fazer um museu das tecnologias, e aí vai falar do modem, do telefone. Não, trabalhar o intergeracional no ambiente de trabalho é trabalhar essas questões e trabalhar também o etarismo, trabalhar também o, a exclusão, né, de profissionais do mercado de trabalho, a expulsão não, a expulsão mesmo, e muitas vezes a exclusão, quando a pessoa passa por ela é desligada de uma organização, né, e ela tem muita dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho. Então, Gerações vai tratar dessas questões relacionadas à longevidade e ao etarismo, mas ela também vai tratar dos diferentes olhares que a gente tem sobre a diversidade, dos diferentes olhares que a gente tem sobre hierarquia, sobre o modelo de gestão, né? Então, em organizações mais resistentes, você vai ter um modelo de gestão de comando e controle, uma decisão tomada por um grupo mais homogêneo, historicamente privilegiado na sociedade brasileira, e esse grupo, naturalmente, pode resistir, né? E muitas vezes vai resistir aos esforços de diversidade, muitas vezes vai dar menos importância, dar menos recursos, dar menos orçamentos, dar menos atenção a esse trabalho. Então, eu acho que esse é um desafio bastante frequente mais especificamente, né, nessa gestão do conhecimento e transferência do conhecimento sobre diversidade e inclusão. Esse é um desafio bem real. Uhum. E quando a gente fala, por exemplo, de oportunidades, a gente vê o RH, a gestão de pessoas se tornando uma área mais estratégica, mais baseada em dados. Então, uma oportunidade é você fazer um censo dentro da organização. No Instituto, a gente faz censo tanto da diversidade quanto da inclusão. E aí a gente cruza os dados, e aí eu consigo saber o quão incluídas, em quais alavancas da inclusão as mulheres da área de marketing se sentem, e versus as mulheres negras da área financeira. Né? Então, você consegue ir em um grau de detalhe para ter ações muito mais assertivas com esse olhar da gestão do conhecimento de agregar valor. Uhum. Né? Vamos fazer a celebração, a festa do dia, celebração celebração das pessoas indígenas. A empresa tem alguma relação, alguma conexão com pessoas indígenas? Uhum. Atende essa comunidade, contrata pessoas indígenas, recruta. O que as pessoas vão fazer com essa informação, uma vez que, com esse conhecimento, uma vez dentro da organização, uma vez que eles receberem esse conhecimento? Elas vão aplicar de alguma forma? Não vão aplicar? Eu vejo algumas empresas tendo um discurso de falar, olha, nesse ano a gente vai trabalhar em diversidade, no ano que vem a gente só vai trabalhar em inclusão. Mas não tem como trabalhar em um sem o outro. Não adianta eu trazer pessoas diversas e não ter um ambiente inclusivo, porque as pessoas não vão ficar, elas vão embora, né, se o ambiente não for inclusivo. Então, não adianta eu só focar em diversidade, trazer os números, porque é o que eu gosto de dizer, as pessoas entram por uma porta e saem por outra, né? E aí não muda os números, a empresa sempre está com aqueles mesmos indicadores ali de representatividade. E não adianta também o inverso. Vamos fazer um programa de desenvolvimento de pessoa aliada, de colaboradores trans, mas não tem nenhum colaborador trans na empresa. Então, como é que a pessoa vai aplicar isso? Uhum. Né? Então, eu vejo, às vezes, esse olhar da empresa falar, esse é o ano da diversidade, o ano que vem é o ano da inclusão. Não, tem que fazer os dois ao mesmo tempo sempre. A gente sempre está olhando e melhorando, porque o gap em representatividade, quando a gente olha a sociedade brasileira e a gente olha o perfil demográfico dentro das empresas, é gigantesco. Uhum. E a gente também tem que sempre formar as pessoas, as lideranças, as pessoas dentro do time,
para serem mais inclusivas, né? E aí, ultimamente, já está até puxando outro gancho, ultimamente eu tenho focado muito em temáticas de segurança psicológica de times, em temáticas de cuidado e bem-estar de pessoas, e especialmente de pessoas de grupos minorizados, esse cuidado para a saúde mental, levar esse debate da saúde mental para o ambiente de trabalho, porque esse trabalho de inclusão e pertencimento, hoje em dia a sigla tem evoluído, né? A gente falava em diversidade e inclusão, depois começou a se falar bastante também em diversidade, equidade e inclusão. Equidade são processos do RH, né? De benefícios e salários e oportunidades de desenvolvimento de carreira. Equidade é um trabalho mais do RH, mas quando a gente está falando de inclusão e pertencimento, a gente está falando de processos de times e de todo mundo dentro do time. Não é responsabilidade do líder ser inclusivo ou da líder, é de todo mundo, né? Sim. Então, ultimamente eu tenho investido muito mais nos times. Eu sou uma pessoa que historicamente veio de cultura, trabalhando em gestão de projetos, mudança cultural, com esse olhar da organização. Já trabalhei muito com desenvolvimento de lideranças e continuamos fazendo isso também. Mas hoje em dia eu tenho percebido que a alavanca, aonde a chave vira em inclusão e pertencimento, são processos nos times. É segurança psicológica, é poder falar sobre saúde mental. E falar sobre saúde mental não é falar, olha, tem que cuidar da outra pessoa. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar para que o meu estresse ou a minha ansiedade não acabe virando um fator de estresse e de ansiedade do meu colega, e a gente comece a ressoar e ecoar doenças mentais, né? Depressão, né? Ansiedade, né? Que são doenças mentais. Então, eu tenho prestado bastante atenção nisso, né? A gente pode falar, é super diverso, é super inclusivo. Eu trabalho 20 horas por dia, eu adoro os meus colegas, mas eu trabalho 20 horas por dia e recebo SMS às 4 da manhã, e eu não consigo me manter nesse espaço. Eu não consigo estar aberto para poder, empaticamente, me colocar no lugar da outra pessoa, né? Ouvir, escutar, porque eu estou sempre com pressa, porque eu estou sempre cansado, porque eu estou sempre esgotado, né? Então a gente precisa levar esse debate. E eu acho que é um debate que é uma oportunidade gigantesca para as empresas, e eu acho que é um debate que ainda culturalmente, um desafio é que a gente tem uma resistência cultural a falar sobre essas questões, achando que se a gente não falar, elas vão desaparecer, né? E a gente sabe que não é assim que funciona. Não é assim que funciona sobre o racismo. A gente passou séculos não falando sobre o racismo e não resolveu o problema do racismo na sociedade brasileira. Né? Então, da mesma forma que empresas fazem programas para trabalhar a segurança física, né, prevenção de acidentes, e ter todo um processo de gestão de conhecimento sólido, muitas vezes, em prevenção de acidentes e cuidado físico com as pessoas, e isso fez, ter iniciado essa gestão de conhecimento, fez com que a quantidade de acidentes de trabalho diminuísse nessas empresas. O mesmo precisa acontecer quando a gente fala de bem-estar psicológico e mental no ambiente de trabalho, né? A gente não pode achar que não falar vai resolver, porque o Brasil é o campeão mundial em ansiedade, segundo lugar do mundo, só perde para o Japão em burnout e quinto lugar em depressão. E a pandemia veio e colocou tudo isso em modo turbo. Então, essa eu acho que é uma grande oportunidade das empresas, né, de criar esses espaços, obviamente, espaços, né, abertos e fechados, em segurança, né, com profissionais, com cuidado, com atenção,
para que a gente comece realmente a cuidar mais da nossa própria saúde mental e cuidar da saúde mental dos nossos colegas e, especialmente, cuidar da saúde mental de pessoas de grupos minorizados que sofrem uma série de outras pressões adicionais, né? Então, esse eu acho que é um caminho que eu tenho trilhado cada vez mais com o Instituto, e a gente tem tido oportunidade de falar cada vez mais sobre essa temática, e é uma temática que eu acho que é muito importante. Sem ela, né, se a gente está estressado, se a gente está cansado, gestão do conhecimento, né, cultura, sabedoria, tudo isso vira segundo plano, né, e não vai ocorrer. Ou não vai ocorrer bem, né? Sim. Com certeza. E acaba que tudo isso impacta as pessoas, que impacta nos times, que impacta na organização, nos seus clientes, fornecedores, parceiros e por aí vai. Bacana, Eduardo. Bom, a gente poderia ficar muitos dias conversando, mas a gente precisa fechar, né? E para a gente já encerrar, eu vou pedir para você já trouxe, né, os investimentos que o Instituto de Diversidade tem feito, assim, algumas prioridades de vocês nesse momento, tudo, mas eu vou pedir para você, assim, para a gente poder encerrar, você dar alguma dica, que sugestões você daria para quem está pensando em começar a trabalhar, promover mentorias intergeracionais, ou investir num trabalho que envolve diversidade, inclusão, pertencimento, enfim, para quem está querendo começar, e quiser falar um pouquinho mais sobre o Instituto, você falou do Instituto no encontro passado, mas se você quiser explicar um pouquinho mais, enfim, fica à vontade, assim, e no final deixar algum recado, alguma informação, alguma dica, para que as pessoas possam, ao assistir esse vídeo, saber, assim, mais ou menos o caminho das pedras, né? Para poder percorrer. Né? E aí, o que eu faço com isso daqui agora? O que eu posso fazer? Bacana, bacana. Bom, eu vou começar, então, apresentando o Instituto. O Instituto é uma empresa de impacto social, nós somos uma consultoria estratégica, né, parceira das equipes de diversidade e inclusão e do RH da organização. Então, a nossa missão é ter relações humanas relações entre pessoas mais humanizadas e mais inclusivas. Essa é a nossa missão. E aí a gente faz isso trabalhando com 6 dimensões da diversidade. Então, a gente trabalha com gênero, raça e etnia, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, gerações e neurodiversidade, e uma rede a gente tem 11 consultores atualmente, consultoras que são pessoas com o que eu chamo da tripla competência, são pessoas que estudam e pesquisam sobre a temática, que têm o lugar de fala, que falam a partir da vivência na pele, como uma pessoa fazendo parte daquele grupo sobre o qual a pessoa estuda e fala, e também pessoas que têm experiência, né, em empresas, né, conhecem o dia a dia das empresas, sabem que nem tudo que a gente aprende na academia é imediatamente implementável ou simples de implementar, que existe uma série de contextos específicos a cada organização. Então, a gente faz esse trabalho bastante focado em jornadas de conhecimento, sensibilizações, letramentos, a consultoria mesmo para criação e sustentação e planos de governança dos comitês de diversidade e inclusão, dos grupos de afinidade, mentorias individuais ou em grupo, e o censo, que é uma ferramenta muito poderosa para priorizar e estruturar um programa, né? Conhecendo. Você precisa conhecer a sua demografia interna para poder realmente agir de uma forma assertiva. Né? Então, o censo ele é fundamental, ele é uma etapa fundamental do programa. E aí, em termos de mentoria, para responder a sua pergunta, quando eu falo assim, a gente é um parceiro estratégico da área de RH,
eu falo tendo estado dos dois lados da mesa, tendo estado do lado como consultora, tendo estado do lado também de um gestor de projeto, um gestor de mudança que contratava empresas, consultorias em momentos-chave, em momentos estratégicos. O que a mentoria, ela quando a gente fala de colaboração intergeracional, a ferramenta mais poderosa que existe, né? A iniciativa mais poderosa que existe em colaboração intergeracional, que agrega mais valor, que traz os melhores resultados, só que ela traz um porém. Né? O porém é que a implementação de um programa de mentoria é uma implementação politicamente bastante complicada, porque normalmente vai acontecer, é natural, uma perda de fôlego. Né? As pessoas no início tem muita animação, não, eu vou mentorar, e aí faz uma mentoria, depois faz duas, especialmente quando a gente está falando dos níveis executivos, seja na mentoria tradicional, seja na mentoria reversa, de essa pessoa tem menos agenda, outros eventos, né, passam na frente, e aí a mentoria acaba sendo espaçada até o momento que ela não ocorre mais. Então, o grande desafio do RH nos programas de mentoria é um desafio político, no sentido de como é que eu ligo para o CEO e dou uma bronca, entre aspas, no CEO ou no CFO da empresa, porque faz 3 meses que ele não faz uma mentoria. Né? Então, o que a gente vem fazer, a gente vem criar esse ponto de blindagem da área de RH, né, criando uma recorrência, acompanhando esse grupo, né, na mentoria. Quando a gente não faz, a gente também faz mentorias individuais, ou mentorias individuais, em que nós somos os mentores, mas a gente faz esse trabalho, especialmente quando está falando do intergeracional, de trabalhar com os grupos internos. Então, a gente prepara o grupo de mentores, a gente prepara o grupo de mentorados e mentoradas, e a gente cria recorrências de encontros com eles. Então, a cada 2 meses, todos os mentores e mentoras vão se encontrar, e a pessoa vai ter que ter alguma coisa para contar. Então, quando você cria essa recorrência, essa urgência e essa formalidade, você vai criar também uma pressão maior, né? A pessoa vai se sentir mal se eu venho a 2 reuniões e eu ainda não conversei com o meu mentorado ou minha mentorada. Né? Então, é estratégico você trazer uma consultoria externa para fazer esse meio de campo. Né? Então, quando eu falo parceiro estratégico, é isso, é a gente entender quando o RH pode fazer por conta própria e quando é interessante vir com uma pessoa de fora. Eu vi algumas empresas querendo falar, vamos fazer uma mentoria de diversidade, porque eu tenho uma pessoa LGBT, tenho uma pessoa negra, mas o fato da pessoa ter o marcador da diversidade não quer dizer que ela tem o conhecimento ou que ela vai ter uma abordagem que é alinhada com a forma como a organização enxerga que essas questões devem ser tratadas. Né? Às vezes a pessoa vem, né, com uma coisa meio, vamos tacar fogo no parquinho, né? Ou não. É até perigoso isso, né, Eduardo? Assim, não é tão incomum a gente ver grupos com conflitos fortes, porque as pessoas, todos têm argumentos, mas como argumentar, né? Como, enfim. Trazer uma empresa que vai nivelar o vocabulário e que vai ajudar também a mediar essas conversas e a fazer esse trabalho de mediação, de ajudar as pessoas a entenderem o ponto de vista umas das outras, né? E isso é uma expertise, né? Isso não é, eu vou pegar a pessoa que trabalha no departamento comercial e essa pessoa vai falar. Tem a pessoa com marcador social que vai ter
essa abordagem, né, mais militante, né, das redes sociais, e que não vai ser, às vezes, adequada ao público interno. E pode ter o oposto, pode ter a pessoa que tem um discurso embranquecido, uma pessoa negra com um discurso embranquecido, uma mulher com um discurso machista, né, e reproduzindo um discurso machista. Então, a empresa precisa ter esse cuidado também, né? Isso que é o estratégico de você trabalhar com uma consultoria. Não quer dizer que precisa ser sempre a mesma consultoria, né? O mercado ele é vasto, é interessante até tipo, oxigenar, trazer outros olhares, mas ter uma empresa, né, uma consultoria com quem você possa pegar e ligar e falar, cara, tô com esse problema aqui, e aí? O que você recomenda? Me faz uma proposta, vamos pensar junto. Né? E esse tipo de trabalho é um tipo de trabalho que a gente faz. Para líderes, a mentoria ela não precisa ser formalizada dentro da organização para ela ocorrer. Você pode fazer binômios intergeracionais, você pode criar pessoas que vão fazer uma tarefa regular dentro do departamento, dentro da área, e você colocar essas pessoas para dividirem essa tarefa, ou trocarem, ou fazer um mini job rotation dentro do mesmo departamento. Isso ajuda a promover essa empatia intergeracional. Você pode também criar forças-tarefas intergeracionais. Então, você chama pessoas de diferentes gerações, entendendo, como a gente tinha comentado, que cada geração tem uma perspectiva diferente e, às vezes, um talento diferente para trazer para a mesa, e construir forças-tarefas com esse olhar da intergeracionalidade também, né? E para resolver problemas comuns de todo mundo da equipe. Então, você não precisa, às vezes, ter uma estrutura formal da empresa de mentoria para você começar a fomentar essas trocas intergeracionais no dia a dia da equipe. Eu acho que eram essas as minhas principais colocações. A conversa é tão boa que a gente vai se empolgando, né, e vai falando por bastante tempo. Eu queria convidar, assim, acho que último recado que eu passo para quem está começando um programa de colaboração intergeracional ou um programa de diversidade e inclusão, o que eu sempre digo, por onde eu começo? Simples, tem uma resposta simples, começa com quem quer. Começa com quem quer, e dentro de qualquer organização sempre vai ter gente que quer. Então, começa com quem quer, cria cases de sucesso a partir do trabalho com quem quer, e aí você vai construindo esse histórico de trabalho com diversidade e inclusão dentro da organização. Eu acho que isso é fundamental. E uma outra dica que eu passo é de estar aberto a outra pessoa, encontrar as pessoas, são alguns dos nossos valores, né? Encontrar as pessoas onde elas estão, né? Construir sempre pontes, né? Procurar, nunca construir muros, né? Nunca utilizar uma linguagem eu contra vocês, nós contra eles, né? Tudo isso é muito positivo para você construir um espaço de confiança e de colaboração. Mas uma outra coisa que é fundamental é não esquecer do lúdico, né? Então as pessoas às vezes querem, não, a gente quer criar um clube da leitura, então na primeira semana a gente vai ler Conceição Evaristo, na segunda semana a gente vai ler Judith Butler, na terceira semana a gente vai ler Foucault. Não, aí você fica, não, calma, né? A gente pode utilizar o lúdico, a gente pode utilizar histórias. No Instituto a gente tem, no Spotify a gente tem um podcast chamado Diversiarte Podcast, em que a gente fala de filmes e séries e como os diferentes grupos, como diferentes temáticas são representadas por esses filmes e séries. Então, aproximar as pessoas dessas temáticas pelo lúdico. Isso é muito fundamental. E aí, acho que o último recado seria dizer, né? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. O nosso site é institutodiversidade.com.br
E aí vem conversar. A gente vai ser um prazer conversar com vocês, ou então manda um e-mail para contato@Instituto Diversidade, lá no site dá para conversar direto por WhatsApp. Então, a gente fazer esse primeiro contato e pensar junto o que faz sentido para a organização, para o momento da organização. Uhum. Muito, muito legal, Eduardo. Bom, os contatos, tanto do Eduardo quanto do Instituto de Diversidade, do podcast, enfim, tudo isso vai estar aqui na descrição do vídeo. Você até relacionou algumas dicas de filme, né, e séries também, que vai estar também aqui na descrição. E eu acho que junto com tudo isso que você falou aí, é buscar estudar, né, sobre o assunto, entender, né, do que está se falando aqui e tal, e aí esses contatos, sites, endereços, enfim, que você passou e eu coloquei na descrição do vídeo, é um bom começo, né, para as pessoas começarem a entender melhor um pouquinho mais sobre esse universo. E muito, muito obrigada. Eu sigo admirando o trabalho de vocês, né, e aprendendo sempre, porque tá aí um caminho que bom que a gente está nele. Precisamos realmente caminhar em cima disso. Então, eu te agradeço novamente por você disponibilizar o seu tempo para a gente fazer essa parte 2, né, dessa conversa. Precisaria de parte 3, 4, 5, mas enfim, você está aí em outras plataformas também, outros espaços, dá para achar você na internet, né? Mas muito, muito obrigada, Eduardo, foi muito bacana, tá? Com certeza agregou bastante. Muito obrigado pelas perguntas bem difíceis, assim, eu fiquei pensando, né, como é que a gente vai costurar, e saiba, né, que a admiração é mútua, eu admiro muito o seu trabalho, também acompanho o seu trabalho, acompanho o trabalho maravilhoso que você faz em gestão de conhecimento.